Meus pais disseram que não iam no meu casamento. O aniversário do Omar é mais importante. Seu casamento é uma vergonha. Minha irmã riu. Um marido encanador e uma cerimônia feita por vocês mesmos? Que trágico. Eu sorri e falei: tudo bem, só não digam que eu não avisei. No dia do casamento, uma multidão apareceu. Tinha câmeras por todo lado, e meus pais vieram correndo, desesperados e sem fôlego. As manhãs em Boston sempre começam bem calmas. Elizabeth Monroe olhava pela janela do museu, soltando um suspiro fundo enquanto via o jardim coberto de neve. Elizabeth, como tá a exposição para os novos visitantes? Perguntou a curadora Marta. Elizabeth se virou e deu um sorriso tranquilo. Vai estar pronta assim que eu colocar os 2 últimos quadros. A gente vai estar tudo certo para abertura esse fim de semana. Ela já estava no 8º ano como curadora do museu. Trabalhar no Museu de Arte Contemporânea de Boston dava a ela uma sensação de realização. Ela tinha o respeito dos colegas e a confiança dos visitantes, tudo por causa do seu conhecimento e sensibilidade. Mas quando voltava para casa, tudo isso parecia não ter mais valor. O celular de Elizabeth tocou. Era uma mensagem da mãe. Jantar em família hoje, às 7. Cristina tem novidades sobre a promoção. Não se atrase. Elizabeth olhou para a tela e suspirou de novo. Respondeu seco, entendido. Era assim que ela e os pais se comunicavam. Naquela noite, Elizabeth estava parada na frente da mansão da família Monroe. Seu pai, Robert, era um empresário famoso no ramo imobiliário, e sua mãe, Patrícia, era uma figura importante na sociedade de Boston. Para eles, sucesso significava status e dinheiro. Elizabeth, você chegou, Patrícia disse na porta. O olhar da mãe tinha aquele velho ar de decepção. Essa roupa veio direto do museu, né? Elizabeth olhou para o próprio terninho simples. Ninguém falou que era uma festa chique. Bom, reuniões de família são tão importantes quanto festas, disse Patrícia, colocando a mão de leve nos ombros da filha. A Cristina já chegou. Sua irmã está simplesmente radiante. Na sala, Robert e Cristina estavam rindo juntos. Cristina usava um vestido Gucci, maquiagem impecável, em pé ao lado do pai. Desde que começou a trabalhar num banco de investimentos em Wall Street, ficou claro que ela era a preferida dos pais. Elizabeth nunca foi a filha brilhante. Que bom que você veio, Cristina disse, toda animada. Fui promovida a diretora associada na Warren Investments. Sou a mais jovem a conseguir esse cargo na história da empresa. Robert sorriu, orgulhoso. A estrela da nossa família. Tenho muito orgulho de você, Cristina. Elizabeth abraçou a irmã com um sorriso calmo. Parabéns, Cristina, que conquista legal. O jantar, como sempre, foi cheio de histórias sobre os feitos da Cristina e os negócios do Robert. O trabalho de Elizabeth no museu era sempre tratado como um hobby bonitinho. Elizabeth, não acha que tá na hora de pensar numa carreira de verdade? Perguntou Patrícia, servindo vinho. A arte é linda, mas talvez exista um lugar onde você possa usar seu talento de um jeito mais produtivo. Quem sabe na empresa do seu pai? Mãe, eu tô feliz com o meu trabalho, Elizabeth respondeu, firme, mas com calma. E eu tenho uma coisa para contar. A mesa ficou em silêncio. Elizabeth levantou a mão esquerda com calma, mostrando um anel de noivado simples, mas bonito. O Michael me pediu em casamento, e eu disse sim. Depois de alguns segundos sem ninguém falar nada, Cristina olhou bem pro anel. Com quem você vai casar? Aquele encanador? Ele não é encanador, ele é técnico em encanamento, Elizabeth respondeu, tranquila. O nome dele é Michael Foster, ele é honesto, gentil, e me escuta de verdade. Robert e Patrícia se olharam, a decepção estava bem clara nos olhos deles. Você podia ter conseguido alguém melhor, Patrícia foi a primeira a falar. A Cristina conhece tantos jovens banqueiros incríveis, formados em Harvard e Yale. O Michael é a pessoa que eu escolhi, disse Elizabeth, com calma, mas decidida, continuando a comer. A voz dela tinha uma firmeza rara. Naquela noite, Elizabeth se lembrou do dia em que conheceu Michael, 1 ano atrás. Os canos do museu tinham estourado e ele foi lá consertar. O jeito sério dele enquanto trabalhava, e o interesse verdadeiro que demonstrou pelas exposições depois do serviço. Depois de um café juntos,
O relacionamento foi crescendo naturalmente. Michael a escutava, respeitava tudo o que ela amava, coisa que ela nunca teve dentro da própria família. Elizabeth voltou pro apartamento e ligou para ele. A voz quente de Michael encheu o coração dela de paz. Como foi lá? Ele perguntou. Elizabeth riu, olhando o céu estrelado pela janela. Como esperado, mas tá tudo bem, a gente tem nossa própria vida agora. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia feliz sendo exatamente quem era. Num sábado à tarde, com o sol de primavera iluminando as ruas de Boston, Elizabeth e Michael estavam na sala do pequeno apartamento, planejando o casamento. Na mesa, tinham catálogos de flores, o panfleto de uma igrejinha, e uma lista de convidados escrita à mão. Que tal o último fim de semana de maio? Elizabeth apontou no calendário. Vai ser depois da grande exposição no museu, e o clima deve estar bom. Michael passou o braço pelos ombros dela. Perfeito, quero uma cerimônia pequena, mas feita com amor. E seus pais, o que acham? Elizabeth ficou em silêncio por um instante. Já fazia 2 semanas desde que contou sobre o noivado, e nenhum parabéns, nenhum telefonema. Mesmo assim, ela ainda tinha um pouco de esperança. Hoje eu vou contar a data para eles, decidiu. Naquela noite, Elizabeth foi até a casa dos pais. Tomando café na sala de visitas, ela começou a falar com cuidado. A gente marcou o casamento pro dia 28 de maio. Vai ser uma cerimônia simples, mas queria muito que toda a família fosse. Robert e Patrícia se olharam. Patrícia respondeu primeiro. 28 de maio, ela franziu a testa. É o aniversário da Cristina, um dia tão importante. Elizabeth ficou surpresa. Ah, é mesmo, eu esqueci, mas a gente pode mudar a data, talvez. Mudar? Robert levantou a voz. Você não deve mudar o dia especial da Cristina. Ela tá organizando uma grande festa. Eu não sabia, então talvez a gente escolha outro fim de semana. Ou não, interrompeu Patrícia, num tom duro. O problema não é só a data. Nós simplesmente não podemos apoiar seu casamento com aquele encanador. Ele não é encanador. Ele é técnico em encanamento, Elizabeth repetiu, com calma. Ela respirou fundo e continuou. E ele é uma pessoa maravilhosa. Se vocês conhecessem ele, se conversassem com ele, iam entender. Não precisamos conhecer, disse Robert, frio. Uma filha da família Monroe se casando com um homem da classe trabalhadora? Pense na nossa imagem. Nesse momento, Cristina entrou em casa. Cristina entrou animada na sala, carregando sacolas de compras caras nas 2 mãos. Sobre o que vocês estão falando? Perguntou, curiosa. Sua irmã quer casar no dia 28 de maio, explicou Patrícia, no seu aniversário. A expressão de Cristina mudou na hora. O quê? No meu aniversário? De jeito nenhum, eu já planejei uma festa no Plaza Hotel. Nós já dissemos para ela que não vamos poder ir, disse Patrícia, se aproximando da filha. Elizabeth se levantou devagar. Eu entendo, se vocês não podem ir, tudo bem. Cristina olhou para a irmã com desprezo. E você vai mesmo casar com aquele encanador? Como você pode? Que tipo de casamento você acha que vai ter? Sem dinheiro, deve ser uma coisa baratinha, feita por vocês mesmos. Você não tem vergonha? Elizabeth sentiu o coração apertar, mas manteve a calma. Nosso casamento vai refletir quem a gente é. O Michael e eu nos amamos de verdade, pelo que somos como pessoas. Não é sobre dinheiro ou aparência. Que emocionante, respondeu Cristina, com sarcasmo. Mas vamos encarar a realidade. Você trabalha num museu. Ele é encanador. Esse casamento é um vexame para nossa família. Silêncio. Elizabeth respirou fundo e disse baixo. Tudo bem se você não quiser ir. Eu respeito. Mas não diga depois que eu não avisei. As palavras saíram com uma firmeza estranha, mas ninguém da família pareceu perceber. Depois que Elizabeth foi embora, Michael a abraçou. Você tá bem? Tô sim, ela sorriu. A gente vai ter um casamento lindo, mesmo que seja só nós 2. Michael beijou o cabelo dela com carinho. Não se preocupa, eu só preciso de você, isso é o que importa. Nas semanas seguintes, Elizabeth e Michael ficaram focados nos preparativos do casamento. Eles reservaram uma igrejinha histórica nos arredores de Boston e planejaram tudo com simplicidade e bom gosto.
Os convites foram feitos à mão, com carinho. Colegas do museu e amigos do Michael deram os parabéns e ajudaram com tudo. Enquanto isso, a família de Elizabeth parecia ter esquecido completamente do casamento dela, ocupada com os preparativos da festa de aniversário da Cristina. De vez em quando, a mãe mandava mensagens dando a entender que ainda dava tempo de mudar de ideia. 2 semanas antes do casamento, Elizabeth foi a uma boutique pequena para provar o vestido. Era simples, mas muito elegante, realçava a beleza dela. Você tá linda, disse a dona da loja. Sua família deve estar muito orgulhosa. Elizabeth sorriu de leve. Acho que sim. Ela olhou o próprio reflexo no espelho. No dia do casamento, ela e Michael seriam uma nova família. Uma família que se ama, se apoia, se respeita. Com esse pensamento, a dor pela ausência dos pais e da irmã começou a sumir aos poucos. No último sábado de maio, a igrejinha histórica nos arredores de Boston estava iluminada pela luz suave do sol da manhã. Flores de primavera enfeitavam o jardim ao redor da igreja de pedra. Numa sala pequena ao lado, Elizabeth fazia os últimos ajustes no vestido com a ajuda da amiga Jennifer. Você tá maravilhosa, Elizabeth, disse Jennifer, encantada. Simples, mas perfeito para você. Elizabeth olhou pro espelho. O vestido marfim de seda caía leve no corpo dela, com detalhes de renda delicada que deixavam tudo mais bonito. Obrigada, ela sorriu. Espero que o Michael goste. Ele vai até perder o fôlego, disse Jennifer, colocando a mão no ombro da amiga. Mas os pais dela ainda não tinham chegado. Elizabeth balançou a cabeça, sem dizer nada. Tudo bem, hoje é o meu e do Michael, disse com um sorriso calmo. De repente, começou uma movimentação do lado de fora da igreja. Jennifer foi até a janela e deu uma espiadinha pela cortina. Meu Deus, ela falou, surpresa. Elizabeth, vem ver isso. Elizabeth correu até a janela. Vários carros de luxo começaram a chegar na rua em frente à igreja. Bentleys, Rolls-Royces, Ferraris, até vans de televisão estavam lá. O que tá acontecendo? Elizabeth perguntou, confusa. Alguém bateu na porta. Era David, o melhor amigo do Michael. Ele parecia meio nervoso. Elizabeth, preciso falar com você. David, o que tá acontecendo lá fora? Esse era para ser só o nosso casamento, mas parece um evento de celebridade. David respirou fundo. O Michael queria te contar tudo, mas acho que não deu tempo. Ele sorriu de leve. Chegou a hora de você saber quem ele é de verdade. Quem ele é, de verdade? Elizabeth franziu a testa. Como assim? Melhor você ouvir isso dele, disse David, já saindo da sala. Naquele momento, vozes altas vinham da entrada da igreja. Por favor, esperem. Nós somos da família da noiva. Elizabeth congelou. Ela conhecia aquela voz. Era a mãe dela. Sinto muito, mas sem convite não podem entrar, respondeu o segurança. Como assim? Nós somos os pais dela, gritou o pai, irritado. Elizabeth levantou a barra do vestido e correu até o corredor. Na entrada da igreja estavam seus pais e Cristina, todos com expressão pálida. A mãe dela usava roupas caras, o pai, um terno chique. Cristina estava com um vestido de marca e parecia ter se arrumado às pressas. Mãe, pai, por que vocês estão aqui? Elizabeth perguntou, tentando manter a calma. Os três viraram ao mesmo tempo, parecendo confusos. Patrícia correu até a filha. O que tá acontecendo? Por que os Andersons estão aqui? Andersons? Elizabeth repetiu, sem entender. Saiu no noticiário hoje cedo, disse Cristina, animada. Disseram que o casamento do Michael Anderson seria hoje, e a foto do local era essa igreja. Um amigo me mandou mensagem perguntando, é verdade que sua irmã vai casar com o Anderson? Ela continuou, achei que era piada, mas já tá bombando nas redes sociais como o casamento do herdeiro da Anderson. Michael Anderson, Elizabeth repetiu baixinho, da Anderson Construction. Nesse momento, David voltou, atrás dele vinha Michael, vestindo um smoking elegante. Ele olhou nos olhos de Elizabeth com um sorriso meio envergonhado. Desculpa não ter contado antes, disse ele, baixinho. Elizabeth chegou mais perto e perguntou, em voz baixa. Michael, o que tá acontecendo? Você é da família Anderson? Michael respirou fundo e assentiu.
Meu nome completo é Michael Anderson Foster, sou o herdeiro da Anderson Construction. Elizabeth ficou pálida. A Anderson Construction é uma empresa gigante, tá na lista da Fortune 500. Por que você escondeu isso de mim? Perguntou com a voz fraca. Eu nunca quis te enganar, respondeu Michael, olhando para ela com sinceridade. Antes de entrar nos negócios da família, eu estava treinando como encanador comum, para entender o trabalho de verdade. E foi aí que conheci você. Você me enxergou como eu sou, não pelo meu dinheiro ou nome. Isso me fez muito feliz. Elizabeth não sabia o que dizer. Durante o tempo que namoraram, ela achou estranho ele dar presentes caros de vez em quando ou conseguir mesa fácil em restaurante concorrido, mas pensou que era só coincidência. Mas por que você não me contou quando sua família não aceitava nosso namoro por causa da minha profissão? Ela perguntou. Eu pensei em contar, respondeu Michael, calmo, mas parecia que eu estaria usando minha riqueza para me provar. Eu queria que me aceitassem pelo que sou, não pelo que tenho. Enquanto eles falavam, os pais de Elizabeth e Cristina estavam ali, olhando os dois, chocados. Elizabeth, disse Robert, o pai dela, você não sabia? Elizabeth olhou firme para ele. Não, eu não sabia, mas isso não importa. Eu amo Michael como pessoa, seja ele encanador ou herdeiro de uma grande empresa. Ela se virou para a família e falou com dignidade. Vocês não foram convidados hoje, foram. Patrícia ficou nervosa. Mas nós somos da família. Sim, disse Elizabeth com gentileza, mas vocês escolheram não vir ao meu casamento. Disseram que o aniversário da minha irmã era mais importante. Cristina ficou vermelha. Mas se a gente soubesse. Se vocês soubessem, teriam vindo, interrompeu Elizabeth. Então, não é pelo nosso amor, é porque o Michael tem status. O silêncio que se seguiu foi pesado. Elizabeth pegou o braço de Michael e sorriu de leve. Fico feliz que vocês vieram no nosso dia especial. Podem entrar. Vamos arrumar lugar nas últimas fileiras. Dentro da igreja, várias pessoas importantes já estavam sentadas. Políticos, famosos, empresários, todos lá por gratidão ao trabalho social da família Anderson. Os pais de Elizabeth e Cristina foram levados até o fundo da igreja. Estavam atordoados. No rosto deles, dava para ver arrependimento e vergonha. Cristina, principalmente, estava chocada ao ver que o casamento que ela tinha chamado de simples tinha virado o maior evento do ano. Michael segurou a mão de Elizabeth e sussurrou. Pronta? Ela sorriu. Muito. Ao som do órgão da igreja, Elizabeth começou a caminhar pelo corredor. Na frente dela estava Frank, o diretor do museu onde ela trabalhava, que se ofereceu para levá-la até o altar no lugar do pai. Dos dois lados, estavam os amigos, a família de Michael, parceiros de negócios, figuras políticas. Mas Elizabeth não via nada disso. Seus olhos estavam só em Michael, esperando por ela no altar. O olhar dele era cheio de carinho e emoção. Lá no fundo, os pais dela e Cristina olhavam com rostos duros. Sentimentos misturados tomavam conta deles, surpresa, arrependimento e vergonha. Cristina ficou sem reação. Ela tinha zombado do casamento, dizendo que era simples demais, e agora estava vendo que era o evento mais importante da sociedade de Boston. Quando Elizabeth chegou ao altar, Michael pegou sua mão com calma. Você tá linda, ele sussurrou. O padre começou a cerimônia, e a igreja ficou em silêncio, num clima de respeito e emoção. Elizabeth e Michael se olharam com carinho enquanto trocavam os votos de amor e lealdade. As palavras eram simples, mas cheias de sentimento. Eu te amei quando achava que você era só um encanador, disse Elizabeth, sorrindo, e continuo te amando agora, como herdeiro da família Anderson. Eu amo quem você é por inteiro. Michael ficou com os olhos cheios de lágrimas. Desde o momento em que te conheci, eu descobri o que é amor de verdade. Você me viu como eu sou, não pelo meu nome ou dinheiro, e me ensinou o que realmente importa. Quando a cerimônia terminou, os dois começaram a caminhar pelo corredor da igreja. Os convidados aplaudiram com entusiasmo, parabenizando o casal. Elizabeth e Michael sorriam, agradecendo cada pessoa com o olhar. Depois, a recepção aconteceu numa mansão linda nos arredores de Boston. Os pais de Michael, Jonathan e Elizabeth Anderson, receberam os convidados com alegria, felizes por ter Elizabeth como nova integrante da família. Estou muito feliz por te receber na nossa família, disse a mãe de Michael,
abraçando Elizabeth com carinho. Ela era uma mulher elegante, mas com um jeito doce e acolhedor. Quando Michael falou de você pela primeira vez, eu vi o brilho nos olhos dele. Eu soube na hora que você era especial. Meu filho é um homem de sorte, completou o pai de Michael, um senhor de uns 60 anos, com um olhar calmo que lembrava muito do filho. Estamos muito felizes que ele te encontrou. Enquanto isso, os pais de Elizabeth e Cristina estavam em um canto do salão, meio sem saber onde se encaixar. Estavam desconfortáveis entre tantos convidados importantes. Acho que devemos ir falar com eles, disse Elizabeth a Michael. Ainda são minha família. Michael segurou a mão dela com cuidado. Vamos juntos. Quando chegaram perto, Patrícia olhou para a filha com os olhos cheios de lágrimas. Elizabeth, disse ela, quase sem voz. Obrigada pelos parabéns, respondeu Elizabeth, com calma. Robert limpou a garganta e falou com dificuldade. A gente entendeu tudo errado, sobre o Michael. Tá tudo bem, respondeu Michael, educado. Eu também devia ter sido totalmente honesto desde o começo. Cristina olhava pro chão, claramente envergonhada. Mana, me desculpa por ter dito coisas horríveis. Hoje é um dia feliz, disse Elizabeth, com um sorriso gentil. Vamos deixar o passado para trás. O momento mais marcante da festa foi o discurso dos noivos. Michael se levantou com um copo na mão. Hoje eu tô vivendo o dia mais feliz da minha vida, começou, com a voz tranquila. Quando conheci a Elizabeth, eu escondi quem eu era, porque queria encontrar alguém que enxergasse meu verdadeiro eu. Ele olhou para Elizabeth com carinho. E eu fui amado por ela como um simples encanador. Esse é o meu maior orgulho. A plateia respondeu com muitos aplausos, emocionada com as palavras sinceras. Depois, Elizabeth se levantou. Quando a gente julga os outros, muitas vezes se engana com coisas que não importam tanto, começou ela, com calma. Trabalho, status, dinheiro. Mas o que importa de verdade é o que a pessoa carrega por dentro. O Michael me ensinou isso. Ela olhou ao redor da sala, parando um instante no olhar da família. Amar é aceitar e entender o outro de verdade. Hoje estamos aqui para celebrar esse amor. As palavras dela soaram como uma cutucada para sua família, mas ao mesmo tempo deixaram uma esperança no ar. Talvez fosse o começo de uma reconciliação. Mais tarde, perto do fim da festa, Elizabeth estava sozinha no jardim, aproveitando um momento de paz. Seus pais se aproximaram. Elizabeth, chamou a mãe dela, com a voz tremendo. A gente sente muito. Nós nunca te entendemos de verdade, disse o pai, com uma sinceridade que raramente mostrava. Não respeitamos seus valores e tentamos impor os nossos. Me perdoa? Elizabeth olhou nos olhos dos dois. Neles, ela viu arrependimento de verdade. Hoje não é dia para falar de perdão, e respondeu, com voz tranquila. É dia de comemorar, mas a porta para recomeçar tá aberta. Com os olhos cheios de lágrimas, Patrícia abraçou a filha. Obrigada, Elizabeth. O luar iluminava o jardim quando Cristina chegou. Ela segurava uma caixinha. Era parte do meu presente de aniversário, mas hoje quero te dar. Elizabeth abriu a caixa e viu um broche antigo, muito bonito. Foi a vovó que me deu, disse Cristina. Ela disse para eu entregar a alguém que fosse realmente especial. Um dia, eu percebi que essa pessoa é você. Elizabeth abraçou a irmã. Obrigada, Cristina. Nesse momento, Michael chegou perto. Sorrindo, ele passou o braço pela cintura de Elizabeth. Família, estou animado com o nosso futuro juntos, disse ele com carinho. As estrelas brilhavam no céu. Ali, naquele momento, novos laços estavam sendo criados, sem precisar de muitas palavras. Elizabeth sentia no coração que aquele dia era muito mais do que um casamento. Era o dia em que ela teve coragem de ser quem realmente era, e de exigir o mesmo das pessoas ao seu redor. Michael sussurrou em seu ouvido. Feliz? Elizabeth sorriu. Muito. Um ano depois, na primavera, foi feita uma cerimônia de abertura na sala de exposições especiais do Museu de Arte de Boston. A mostra se chamava Comunidade e Criatividade como Ponte. Elizabeth Anderson Foster, de braços dados com Michael, conversava com os convidados. Seu rosto mostrava orgulho e realização. A exposição está linda, Elizabeth, disse Patrícia, ao lado da filha. É tão importante dar espaço para artistas jovens da nossa cidade. Obrigada,
Mãe, respondeu Elizabeth, sorrindo. Ao longo daquele ano, a relação entre ela e a família foi mudando, aos poucos. Ainda levaria tempo para reconstruir toda a confiança, mas o primeiro passo já tinha sido dado. Seus pais agora iam aos almoços de domingo e visitavam a nova casa dela e de Michael com mais frequência. Elizabeth, gritou Cristina, atravessando a sala com um monte de papéis nos braços. Os representantes da ONG aceitaram. Eles vão participar do próximo projeto da Fundação Anderson Foster. Cristina tinha largado o emprego em Wall Street e agora trabalhava com a irmã na fundação que Elizabeth e Michael criaram. Seu jeito prático e cheio de energia virou peça-chave nos projetos da organização. Que notícia maravilhosa, disse Elizabeth, abraçando a irmã com carinho. O relacionamento dela com a irmã também mudou bastante. Aquelas brigas antigas, o ciúme e a competição, tudo isso ficou para trás. Agora, elas eram irmãs de verdade, que se respeitavam, reconheciam os talentos uma da outra e trabalhavam juntas. Cristina passou a sentir vergonha das atitudes do passado. Ela decidiu deixar a carreira de lado por um tempo, para entender melhor o valor dos relacionamentos humanos. Que coisa linda! Elizabeth Anderson, disse a mãe de Michael, se aproximando com um sorriso. A sua dedicação tá dando resultado. Os pais de Michael ensinaram a Elizabeth o que era amor de verdade entre pais e filhos. Sempre apoiaram o casal, respeitando o espaço e as decisões deles. Alguma novidade sobre netos? Perguntou a mãe de Michael com delicadeza. Elizabeth e Michael se olharam e sorriram. Na verdade, disse Michael, baixinho, temos uma ótima notícia. Naquela mesma noite, durante o jantar em casa, Elizabeth se levantou com uma taça de vinho na mão. Na mesa estavam os pais de Michael, seus próprios pais e Cristina. Quero contar uma coisa para vocês, disse ela, sorrindo. Em breve, teremos mais um membro na família. Todos começaram a comemorar, batendo palmas e dando risada. O pai de Michael se levantou e abraçou o filho, emocionado. Parabéns, meu filho. Elizabeth sentiu que aquele era o verdadeiro significado de família. Não era só o sangue que importava, mas o respeito e o apoio entre as pessoas. Agora ela fazia parte de duas famílias, e logo começaria a sua própria. Mais tarde, no terraço da casa, olhando as estrelas ao lado de Michael, Elizabeth falou baixinho. É estranho, né? Se meus pais tivessem vindo ao casamento, será que tudo teria sido diferente? Michael abraçou. Às vezes, a gente só percebe o valor das coisas depois que perde. Elizabeth balançou a cabeça, concordando. Ela não sentia arrependimento pelo passado. O que ela carregava agora era esperança no futuro. A família que ela e Michael iam construir seria diferente. Seria baseada no amor, na verdade, e no respeito. Quero ensinar nosso filho a ser ele mesmo, disse Elizabeth com carinho. E que o valor de alguém não está no cargo ou no dinheiro, mas em quem a pessoa é de verdade, completou Michael. Debaixo da luz suave da lua, Elizabeth sentiu uma felicidade tranquila. A vida tinha dado muitas voltas. No caso dela, a surpresa não foi só descobrir que o encanador era na verdade um herdeiro. A maior surpresa foi a jornada de reconectar com sua família e entender o que era o amor de verdade. Eu te amo, Elizabeth, sussurrou Michael. Eu também te amo, respondeu ela, agora e para sempre.